Olá, hoje é dia 8 de janeiro de 2016 e você está ouvindo a 75ª edição do Ainda Sem Nome, o seu podcast predileto sobre comunicação digital. Daqui de Belo Horizonte, eu sou o Caio César. E daqui nas priscas horas do dia, em São Paulo, eu sou o Felipe Mengue. E aí, Caio, beleza? Beleza, Felipe, como é que são as coisas? Beleza. Você me chamou de Felipe, cara, você tá chateado comigo? Não, de forma alguma, é porque finalmente está caindo a ficha de que chamá-lo de Felipe é a maneira mais apropriada, né, cara? Eu sempre acho que é porque eu fiz alguma coisa errada. Não, outro dia comentaram comigo, por que você chama o Cabeça de Cabeça? Ele não tem cabeça grande quando viram o vídeo no YouTube. Eu falei, Olha só. As pessoas não me conheceram no tempo que eu era realmente cabeçudo, né? Pois por isso. Isso explica muita coisa. Não, e tem uma coisa, né, cara? Desde os tempos áureos você vem dando indiretas sutis, se chamando de Felipe, e eu insisto em te chamar de Cabeça. Então, resolução de 2016. Vamos aprender com as indiretas que a gente recebe, né? Velho, mas aqui não tem. Não tem indireta, só tem amor aqui, cara. Então tá certo. Mas amor foi o que a gente recebeu nos comentários da edição 74, não é verdade? É isso aí, nós recebemos manifestações calorosas aí de elogio e nem tanto do Humberto Massa no Facebook e do Eduardo Elias Camponês no YouTube. Isso, Humberto Massa questionando, cara, se você não gostava da 37 Signals? Gostava muito, cara. Tinha uma coisa do evento que aconteceu com uma rusga entre eles, especificamente o Jason Fried e o Donald Norman, em que, na época em que a gente estava junto lá no Design de Interação, o Humberto Massa foi aluno do curso de Design de Interação e agora é um grande amigo. O Jason Fried fez uma declaração e o Donald Norman rebateu sobre o processo de teste com o usuário e investigação com o usuário e desenvolvimento centrado no usuário. E naquela ocasião, na verdade, é bem provável que em qualquer ocasião eu adote o lado do Donald Norman, né? E aí na ocasião eu falei disso também, aí ficou uma brincadeira interessante aí. Mas valeu a referência, Humberto, e valeu a audiência, né? E o Eduardo Elias falou do meu gosto musical, né, cara? O Eduardo Elias parece que também, como você, Cabeça, tem 13 anos. Porra, velho. No gosto musical, por gostar de AC/DC. Cara, permita-me discordar. Se o meu gosto musical fosse de 300, eu acho que eu estaria escutando One Direction hoje. Ou One Direction de quando eu tinha 13 anos. Isso foi 13 anos eu tinha em 2015, em 95, 2010. Era o que? New Kids on the Block? Não, era mais, né? Era Backstreet Boys, talvez. Talvez, já me falha a memória porque... Ou Charlie Brown Jr., CBGR. Não, Charlie Brown Jr. é um pouco depois, cara. Charlie Brown Jr. é um pouco depois. E eu não sei qual que é pior, velho. Se é o Charlie Brown Jr., se é o One Direction. Dias de luta, dias de glória, Caio. Nossa, isso deve ser uma referência a uma música do Charlie Brown? Claramente. Nossa. Teve alguém, eu não me lembro quem, que certa vez falou que o guitarrista do Charlie Brown Jr. era um bom guitarrista. Na verdade não falou isso que era só um bom guitarrista, que era tipo um dos melhores guitarristas do Brasil. E eu falei, cara, putz grila, né, cara? Sei lá, a pessoa não há a menor condição disso ser verdade. Você não sabe se a pessoa ela tá precisando de ouvir mais guitarristas ou se a gente está realmente com um déficit de guitarristas, né? Não, cara, porque olha só, antagonicamente as pessoas podem falar que por eu não gostar, porque uma das críticas que eu faço ao AC/DC é de que eu acho que eles são presos no tempo. Uhum. Mas aí você me fala de referência de guitarrista e guitarrista no Brasil, não tem jeito de não falar do Toninho Horta que seja, né, cara? Que é um dos melhores guitarristas do universo conhecido. E aí me vem alguém falando do guitarrista do Charlie Brown Jr. O cara, sei lá, velho, não. Aqueles caras que usam guitarra no joelho. Um cara que põe a guitarra na altura do joelho já começou não sendo um bom guitarrista.
Né? Isso aí Não que isso seja determinante para a música ser boa, porque tem muito cara de punk, etc. Até uma coisa bem farofa, que é o Green Day, o cara põe a guitarrista guitarra no joelho e não é ruim Green Day. Né? Não é bom, mas não é ruim. É, os instrumentos na altura do joelho também foram uma característica muito boa de um estilo musical que você adora, que é o new metal. Olha aí. E Tá vendo? enquanto eu estava falando, me lembrei que talvez Green Day, com aquele álbum Dookie, tenha sido o One Direction de 95, hein, cara? Porque eu me lembro que esse disco é de 94, 95, e aí era uma temática bem adolescente, esse Dookie. Eu não lembro desse disco. É aquele que é todo ilustrado, um monte de desenho a capa, assim. Depois, em tempos de iTunes, falar de capa de De disco capa de disco, né? Foda. denuncia que o cara, né? A idade é foda. E a gente pode falar também, cara, já que a gente tá falando que a idade denuncia, que parece que ontem uma era da internet acabou com o fim do Fotolog. Caramba, cara, essa foi uma notícia que você me deu agora pela manhã e que me trouxe muitas surpresas, né? A primeira delas já não tinha acabado há muito tempo. Essa é a pergunta, né? Assim, pouca gente usava o Fotolog, cara, mas eu acho que muita gente deixava seu Fotolog ativo, Uhum. e não foi meu caso, meio como um registro da memória adolescente, entendeu? Eu me lembro que eu tinha o handle Caio no Fotolog, por ter me registrado muito antes e não publicava fotos. E aí em algum momento eu dei esse handle para um rapaz. A única coisa que eu pedi para ele foi que ele me provasse que o nome dele era Caio mesmo e que não era para um uso qualquer outro. E aí ele me mandou um scan da identidade dele e eu dei passei minha senha para ele e boas. E aí ele ficou fotolog.net/Caio. E o meu era Felipe Cabeça, inclusive. Olha aí, hein? Tá vendo? Foi esse a criação é tão antiga que é antes do tempo das indiretas sutis. Tirações Isso bravas. era muito, bicho, era muito bizarro. Agora, bom, quem não tem mais, quem quer rever seu Fotolog, eu acho que só no Internet Wayback Machine. Isso. E uma pesquisa rápida aqui, eu vejo que eu era realmente um adolescente meio idiota. Acontece. Quem nunca, né, cara? Essas melhores famílias, não tem jeito. Mas uma coisa que eu percebi antes de achar que o Fotolog havia acabado de vez é que duas coisas interessantes. A primeira é que foi um daqueles fenômenos que fizeram o brasileiro receber a alcunha de gafanhoto da internet, né, cara? O brasileiro tomou conta do negócio de um jeito absurdo. Acho que pré ele ir para o IG, eu acho que ele foi para o IG, né? Ficou um tempo no IG, uma coisa assim. E uma outra coisa é que a última notícia que eu tive do Fotolog.net é que ele estava um uso de nicho de caminhoneiros. Havia uma comunidade de caminhoneiros, galera apaixonada por caminhão. Igual tem uma galera apaixonada por ônibus, que sabe os modelos dos ônibus, das carrocerias, etc. Tem uma galera apaixonada por caminhão. E aí tava um uso bem focado de nicho ali. E, enfim, é uma pena, né, Fotolog, que as coisas na internet funcionem como as casas noturnas de Belo Horizonte, né, bicho? A coisa dura um tempo e depois, mesmo ela continuando sendo bacana e atendendo às necessidades das pessoas, as pessoas param de usar, né, param de frequentar. O caso do Fotolog também foi muito porque o Orkut nasceu, né, velho, em 2004, assim, e aí se em vez de uma foto por dia, você podia pôr 12 fotos, e não mais que isso. Mas, aí obviamente vão ficar só os nichos, né, depois, no fim da plataforma. É, Então, enfim, É, e uma última coisa, já que isso tem uma certa similaridade com o GeoCities, que eu acho que as coisas, poxa, é tão barato, especialmente depois do declínio, você manter uma coisa no ar que não faz sentido acabar com ela, como foi o caso do GeoCities e agora o Fotolog. E também o Orkut, né? O Orkut foi descontinuado. Mas uma coisa que me chamou a atenção
foi essa notícia que a referência vai estar na postagem desse episódio no nosso site, aindasemno.me. Inclusive, se você recebeu, foi uma compartilhada de um amigo, ou viu isso daqui no Facebook, ou onde quer que tenha sido, o aindasemno.me é o ponto lá central para você comentar e etc. e fazer a sua participação. Lá tem o link, ou aqui, se você estiver aqui, tem o link para a notícia que o Felipe compartilhou sobre esse ocorrido. E uma coisa que me pegou foi o nome do blog que o UOL, Espertalhões do UOL, utilizou para postar essa notícia, é o Mundo Beat. Aí eu falei, olha, o Meio Beat está no UOL, e na verdade eu fui pego porque eles copiaram o nome do Meio Beat. Enfim, né? Só um aside. Um aside. Poxa, se você quer saber notícias de tecnologia, eu não recomendaria nenhum desses dois assim de cara, não. O Mundo Beat eu nem sabia que existia, eu achei que fosse o Meio Beat. Na verdade, o link que eu vi foi outro, mas aí na pressa aqui pra gente poder falar desse assunto que realmente eu fiquei impressionado, eu digitei lá a busca de Fotolog, sai do ar. Isso aqui aí eu achei mais relevante. Pois é, e a imagem que ilustra a coisa é daquela moça Mary Moon. E não me lembrava que ela vinha do Fotolog. Para mim ela apareceu era no Orkut, e aí do Orkut tinha ido para a MTV. Mas, enfim, alguém tem uma memória melhor do que a minha. Essas contas de Fotolog mais famosinhas, cara, parece que pra mim era o primeiro indício de fama virtual, sabe? Tinha alguns fotologgers que eram altamente famosos. Interessante, né, cara? Quer dizer, era a história já se mostrando ali, a gente só precisava prestar atenção, né? Exatamente. Eu ia falar isso, cara. Tipo, agora a gente vê muitos YouTubers migrando para a televisão ou para o cinema, que seja. E já tinha gente fazendo isso em 2004, saca? Pois é, então não dá nem pra chamar mais isso de novo, né, cara? Pois é, e falando em novo 2016 estamos aí, né, cara? 2016. Em vez de falar agora, falar do que interessa, né? Falar vamos falar de um segundo assunto que é, na verdade, um apanhado de, sei lá, previsões, tendências, opiniões sobre esse ano que está começando? Exato. Eu acho que para pegar a piadinha, para mim, esse é o ano do Linux no desktop e do QR Code como ferramenta de negócio. Essa foi ótima, bicho. Valeu, senhor, pela piada. O ano do Linux no desktop, eu comprei essa ideia por 10 anos. Ou então a gente pode dizer que esse é o ano que o Google Plus vai vingar. Pois é, cara. Nossa senhora, eu ando apostando em coisas que... Todo mundo apostou nisso também. No primeiro ano. No segundo, só os mais otimistas. Mas talvez esse ano pode ser o ano... a gente espera que tenham muitos projetos em realidade virtual, né? Realidade virtual, talvez, né, cara? Eu acho que as pessoas que deram uma tirada de onda com o Google Glass podem se surpreender agora, né, cara? Algumas coisas novas aparecendo. Aquele produto que foi aquela empresa que foi comprada pelo Facebook, o Oculus, né, que tem o Oculus Rift, desenvolveu uma versão que é bem barata. Você viu, cara? Custa $99 na Amazon. Talvez tenha alguma pegadinha, alguma coisa assim, não tem não? Se você for lá no endereço que está nas notas desse episódio, você vai ver que a partir da tweetada do Álvaro, eu vi esse óculos Samsung VR e $99 na Amazon ou no Best Buy. Deve ter alguma pegadinha aí. E é uma coisa interessante, né, cara? Talvez uma coisa mais voltada para jogos ou aplicações gráficas ou coisa de imersão, tour virtual, né? Mas já é porque o óculos, ele era proibitivo, né? É muito caro. É muito caro. E tinha uma história interessante, quando o Facebook comprou a empresa, a óculos ela foi
ela captou dinheiro no Kickstarter, né? Uhum. E aí os caras que deram dinheiro para a companhia ficaram putos porque eles apoiaram um projeto que foi vendido por muito mais dinheiro depois. Pois Pelo é. Facebook. E também tem uma coisa das intenções do Facebook. Eu me lembro que teve uma certa celeuma na hora, mas a coisa esfriou como a coisa do VR deu uma esfriada também. Mas talvez com esse preço e com a iniciativa do Google, né, cara? A gente não pode esquecer do Cardboard. Tem muita empresa entrando na onda do Cardboard aí e é um negócio legal, né, cara? Pode proporcionar uma experiência bem interessante. Eu usei o Cardboard algumas vezes e foi bem legal, cara. É bem legal. Tem alguma coisa de... agora que tem essas plataformas de vídeo 360 graus, né? No próprio Facebook, no YouTube, Uhum, você tem um esquema de vídeo 360 graus que com o dispositivo móvel fica bem legal, né, cara? Você pode movimentar o telefone se o seu telefone tiver... não é acelerômetro, é outra coisa, não é? Não é acelerômetro? Eu acho que é eu acho que é o acelerômetro. acelerômetro, né? Isso. Se você tem isso no seu telefone, você pode movimentar o telefone pelo espaço e você vê outro enquadramento. Você escolhe o enquadramento que você está visualizando o vídeo. Isso é bem interessante. Tem até um vídeo de teste disso que é uma... Acho que é uma coisa da Red Bull, que é um carro, um Fórmula 1, e com 360 rodando uma pista, e aí você pode acompanhar a coisa. Tem uma coisa dessa, eu vou procurar. A dica foi do Lucas Cancela, que me mostrou esse vídeo. E... Enfim, tem um monte de aplicação para isso, né, bicho? Cara, para publicidade, para próprio... a aplicação em vídeo online pode ser bem interessante, né? E aí o Cardboard é uma solução bem barata, mas, poxa, $99, né, cara? Agora, parece que... E tem um da Nokia também, né, cara? Tem um da Nokia. Nunca vi o da Nokia. Tem um da Nokia aí que eu acho que vale a pena a gente colocar. É um nome muito feinho o da Nokia, mas depois a gente coloca o coisa e parece que o da Nokia é bem caro. A onda do da Nokia é bem outra. Eu acho que o pulo do gato aí do cardboard é a possibilidade de você montar o seu, né? E o seu telefone ser o instrumento, a ferramenta de realidade virtual. Pois é, eu consegui botar as mãos num cardboard porque alguém pegou gratuito, assim, numa coisa que tinha uma banquinha do Google nos Estados Unidos, acho que foi no SXSW, alguma coisa assim, e trouxe uns 10 cardboards pro Brasil, e aí um veio parar na minha mão. E você tem a possibilidade de fazer o seu projeto. Eles te dão no site a possibilidade de você fazer o seu projeto. E fala o que você precisa comprar. E aí eu acho que o mais difícil no caso é você achar as lentes. Uhum. Mas eu acho que qualquer ótica pode te ajudar nesse aspecto. E o fato de você poder fazer, eu acho que é interessante porque você pode estimular isso, por exemplo, numa sala de aula, sabe? A pessoa constrói a sua ferramenta para ter a experiência de realidade virtual. Uhum. E também uma coisa... diga. Não, continua. E também uma coisa, você falou de sala de aula, para o aprendizado, né, cara? Já que é tão barato um cardboard, você pode botar na mão de 30 alunos e fazer aquelas brincadeiras do menino ver a célula, de menino, sabe, aproximar, distanciar, sabe, olhar algumas coisas bem interessantes, assim. Pode ser um complemento. Isso. Né? Isso, o Bruno Milagres, no seu blog, ele falou sobre a realidade virtual em projetos de EdTech. Olha que bacana. E aí ele cita 3 pontos que eu acho que são relevantes, que é a imersão quase presencial, né? Uhum. Tipo, o cara, ele vai estar dentro da história em 360 graus. Uhum. A outra é a possibilidade de diferentes pontos de vista, ou então você ter narrativas múltiplas. Isso, esse negócio das narrativas é muito bacana. Eu fico curioso, assim, eu fico ansioso quando eu vejo vídeo de narrativas. Eu acho que foi não sei se foi a Lufthansa que fez um vídeo 360 no Facebook. É a história de uma pessoa X tentando embarcar, enfim, ela vai encontrar o amor dela, é um rolê desse. Uhum. Eu fico muito ansioso, cara, porque eu fico vendo o trajeto da pessoa, aí eu fico tentando ver o que tem do lado, mas eu falo, putz, se eu vou ver do outro lado, eu vou perder o que tá acontecendo, sabe? Uhum. Mas, por outro lado, essa possibilidade de narrativas múltiplas, ela te dá a chance de você ver, ou de você contar, é um pouco de pleonasmo, mas a possibilidade de você contar a história em diferentes perspectivas te dá uma chance de
se aprofundar ou mostrar, às vezes, um objeto de aprendizagem de outros pontos de vista, né? Uhum. Uma coisa quando foi? Foi na exposição do Kandinsky aqui em São Paulo, que tinha uma coisa de realidade virtual, onde tinham vários pontos na tela, no ambiente, né? Aí você muda também o termo, né? Nem mais tela, é ambiente. E se eu quiser saber mais sobre alguma obra do Kandinsky, eu ficava parado vendo um ponto azul, por exemplo. E aí esse ponto explodia e mostrava informações. Olha, mas aí era virtual total ou era aumentada? Era num óculos? Era virtual, Olha, Eu que tava massa. usando um óculos. Ah, E aí é a minha dúvida quando você quer fazer um segundos ou terceiros níveis de navegação, como é que você faz sem ter um clique, né? uhum. E aí que as possibilidades de interação são muito interessantes para você ter esse aprofundamento do assunto no ambiente que você não clica. Pois é, e aí nesse sentido, cara, eu acho que os dispositivos de realidade aumentada, eles são bem interessantes, tipo o próprio Google Glass, e aqui nas notas desse episódio vocês vão ver outros dois lançamentos aí, o ODG Smart Glass e o Infinity AR, que são óculos quase tradicionais, mas que eles têm uma tela que somente a pessoa vai ver alguma coisa ali e aí é o negócio do que você está falando, né? Do jeito da interação. Se talvez, porque esses óculos, como o Google Glass, eles podem ter uma pequena câmera acompanhando o seu olho. Sim. E aí, se o seu olho está na direção daquele ponto de ativação por mais de tanto tempo, ou se você der uma piscada ou duas piscadas, ou o que quer que seja, aí ele ativa aquele link ou aquele conteúdo, ou o que quer que seja aquela função. E isso talvez seja bem interessante o caminho daí para você moldar interações nesse sentido. Sempre que eu vejo coisa disso daí, eu me lembro de um livro que é o Demon, do Daniel Soares. Que na verdade, duas partes da história, Demon e Freedom, que é uma história muito massa, cara. Você tem conhecimento desse livro? Não conheço. Cara, tipo, lê agora. Vai lá Agora, na Amazon e já baixa. Vamos acabar o episódio aqui pra você Valeu, começar a galera, ler. até mais. Porque é tipo um dos livros mais massa que eu li nos últimos tempos, em termos de história, assim. É bem interessante. E uma das coisas legais que acontece é o desenvolvimento de um óculos desse. E aí tem um negócio de reconhecimento de face também muito bacana, que é, por exemplo, se eu te encontro na rua, eu te veria como a gente vê um avatar num jogo. Né? Então, em cima de você, no meu óculos, apareceria o seu nome, quantos créditos você tem, e etc. E a gente poderia conversar com base nisso, e você também me veria. Então, as pessoas vão saber quem é quem, com quem elas estão interagindo. Isso é muito legal. O Demon, do Daniel Soares, e o Freedom são dois livros bem legais. E só uma outra utilização aqui, Caio, e aí tá no link do Bruno. O New York Times distribuiu cardboards para seus assinantes para terem matérias especiais. Então, olha aí, ó. Tô falando que como ele é barato, a coisa é bem bacana, né, cara? E se você arrumar um parceiro para te ajudar nisso, fica mais fácil, né? Fica mais fácil ainda. E olha só, também pode ser uma coisa bem legal de você ter interação com o jornal físico ali, palpável, né, cara? Sim. Porque aí você pode ter a coisa acontecendo na rua, se bem que agora com dispositivos móveis e tal, mas uma coisa para você, não é que dá uma sobrevida, é você lembrar das possibilidades de interação com coisas físicas, né? E aí tem a ver também com a coisa da realidade aumentada, porque você pode fazer um aplicativo para o cardboard que utiliza a câmera do seu telefone. Então, o cara pode ter de posto do cardboard, o jornal físico pode ter alguma coisa ali que pode trazer uma realidade aumentada. Isso pode ser um complemento muito interessante. Por exemplo, você vai explicar, não sei, um projeto de uma expansão de um aeroporto. Você põe o cardboard, olha ali para aquela página do jornal e vai explodir a expansão do aeroporto explicada, né? É muito, muito interessante esse negócio, né, cara? A gente pode... Você vê que tem muitas maneiras de você informar as pessoas sobre determinados assuntos.
Eu acho que isso daí, uma coisa que você pode também modificar é visualização de dados, pode ser bem diferente, né? Estruturas, até estrutura de texto, cara. Você vê, imagina você conseguir fazer aquele efeitinho hollywoodiano de entender a profundidade de um texto, das referências de um texto. Então você está lendo uma coisa e aí você vê uma referência e você vai mais... Você consegue aprofundar visualmente, inclusive, a sua leitura. Isso pode ser bem, bem bacana, né, cara? Pois é. Interessante isso. Mas resta saber se isso vai pegar, né? Se for Pois é. depender da receptividade que tivemos na mídia tradicional aí para o Google Glass e pro óculos no começo, né? Que parecia que era coisa de idiota usando, né? Os jornalistas fizeram questão de dar uma tirada de onda com quem usava isso. Não sei, mas eu acho que é um negócio que pode ser bacana. Eu não sei, viu, Caio? Eu discordo aí. Eu não sei se todos os jornalistas viram isso como uma coisa de alien, coisa muito doida, assim. Eu acho que tinha o Glass, especialmente, tinha um ar tão exclusivo que tão, assim, eu vi pouquíssimas pessoas que eu conheço usaram o Glass. Então, assim, eu acho que não foi nem uma tentativa de diminuir quem usava ou o projeto que seja. Mas é que é um negócio que não chegou Na não galera, conseguiu né? ser efetivamente lançado. É. Nesse caso, eu acho que o próprio Google deu um tiro no pé. Pois é, cara. É porque a percepção que eu tenho é daquele cara, o Robert Scoble, que ele foi... Nossa, tiraram muito onda com o cara, porque o cara é um dos primeiros usuários de Google Glass, ele usava o Google Glass onde quer que ele fosse e tal. E... Enfim, a galera tirava uma onda com ele, falando que ele parecia um babaca com o negócio. Eu usei o Google Glass por alguns minutos, e a coisa que mais surpreendeu foi como que é fácil você olhar aquela microtela que tem ali no canto superior. É muito fácil e é muito confortável. Você se acostuma sei lá, em menos de um minuto você se acostuma com o negócio. Eu não sei se é porque eu estava muito ansioso, esperando bastante usar o negócio, mas assim, foi muito fácil me acostumar, foi muito bacana, né? E me pareceu bem legal. Assim, eu joguei um joguinho e boas, mas foi muito bacana, assim, e não interfere com o cenário real. Então, outras iniciativas de realidade aumentada, que nem eu já vi de fazer algum display de informação no para-brisa do carro. Isso é um negócio antigo já, que o Daniel Alenquer já mexeu com isso, sei lá, no começo dos anos 2000, quando ele estava fazendo o mestrado dele. Daniel Alenquer é um grande amigo meu. E agora eu vejo que parece que a Tesla vai fazer uma coisa dessa, Volvo estão experimentando com coisas semelhantes. E aí você fala Volvo, é lógico que está falando de Ford, está falando de um monte de outras marcas aí, né? Mas que você tem informações relevantes sobre trânsito na tela, no para-brisa, que agora é uma tela também, né? Isso, por exemplo, é o que a Embraer tem nos aviões, mas é uma tela à parte, né, para o piloto, o HUD, né, o Heads Up Display. Isso. Eu vi isso uma vez num carro da BMW nos Estados Unidos, em 2010, mas era bem incipiente, assim, mostrava só na parte de baixo do para-brisa, mostrava o GPS. Então, evitava que o motorista precisasse tirar os olhos para olhar o GPS que estava no console, né? E eu já vi alguns projetos do it yourself disso, sabe? O cara que põe o celular, o cara põe como se fosse um filme na parte de baixo do para-brisa e coloca o telefone dele lá para poder fazer isso. Eu acho que ia ser, assim, o que eu ia te perguntar quando você falou sobre a telinha, se não seria fácil você se distrair com ela quando você tem que olhar para frente. Eu faço a mesma pergunta se isso não pode acontecer quando você está dirigindo um carro, sabe? Pois é, mas aí é uma coisa para um pouco depois de 2016, mas será que a gente ainda vai dirigir carros? Aí eu tenho uma outra, tem um link que vai estar nas notas do episódio e a gente não pode nem avançar nesse assunto porque eu não entendo nada, provavelmente, não sei se é o seu caso, mas está começando a ter
discussão sobre quem seria o dono do código dos carros que dirigem sozinhos. Porque o carro precisa tomar decisões, né? E quem vai controlar essas decisões no seguinte sentido: às vezes o carro vai evitar uma colisão, desviar do carro da frente e vai bater num ônibus escolar cheio de crianças, sabe? Sim. Sim, quem que vai decidir, quem que vai ensinar o carro a decidir isso, né? Isso, exatamente. Eu já vi uma discussão dessa e é uma coisa do... Eu também não entendo nada, cabeça. Não sei, às vezes eu tô... É uma coisa que estão falando do Elon Musk, que é o cara da Tesla, falando que ele está defendendo que as ferramentas de inteligência artificial que vão cuidar disso daí, elas precisam ser boas e não podem ser controladas por uma entidade só, uma coisa assim. Tem uns papos desses, cara. Eu acho que a gente tem que ficar de olho nisso. Porque não creio que vai dar para fugir. Essa vai ser a toada. Muito em breve, ter um carro vai ser uma coisa obsoleta, adequada, antiquada. E dirigir um carro menos ainda, né, cara? A gente já tem os Zipcar aí, tem os Uber. Aí tá falando do Uber autônomo, dos carros autônomos. Tem um cara que fez uma coisa fez um hack e parece que os carros da Tesla já têm a tecnologia para isso. Tem que dar uma lida mais para poder falar sobre o assunto, mas eu acho que é um caminho interessante. E mais uma referência ao Demon. Tem tudo isso lá no Demon. É um livrão, cara. É um livro muito massa. Eu acho que vale muito a pena. Essa discussão da tomada de decisão dos carros, eu lembrei muito do filme Eu, Robô. Eu, Robô, sim. Que o Will Smith ele é puto com os androides lá, porque um androide no acidente de carro salvou ele e não salvou a menininha que tinha, segundo a avaliação do androide, tinha menos chance de sobrevivência. Pois esse é um bom filme também, cara. Falando em filmes, cabeça, uma coisa que depois da gente ter gravado os nossos vídeos aí nas semanas pra trás, eu assisti o Homem-Formiga. Você assistiu o Homem-Formiga? Não assisti, eu só vi o honest trailer do Homem-Formiga. Não, assiste o Homem-Formiga, cara, que é tipo o melhor filme de super-heróis dos últimos tempos. Sério, é muito bom. Olha... Não, assim, dá de 10 dos filmes do Thor, do Capitão América, e de qualquer filme do Hulk também. Embora eu goste muito do nosso amigo Mark Ruffalo, nenhum filme do Hulk foi bom e o suficiente. Mas olha só, a ordem de grandeza aí. Os filmes do Thor são paia, os filmes do Capitão América são paia, o Tron é risível. Eu gostei muito do Homem-Formiga. Eu acho que é um filme que vale muito a pena assistir. É muito bom, muitas sacadas. Eu acho que tem muita história que vai entremear aí com o Homem-Formiga. E, enfim, eu recomendo, cara. Não é o filme de 2015, continua sendo Ex Machina. Mas o Homem-Formiga tá lá definitivamente no top 3. É bom saber, vou colocar na minha listinha aqui. Mas enfim, diga, cara. Eu só ia comentar que em algum momento o Honest Trailers lá, o povo do Screen Junkies, disse que a maioria dos filmes de tipo Thor e afins são só pra ter que cumprir tabela do universo, entendeu? Que a história tá bom. Eu não curto. Mas de qualquer forma, né? Voltando a 2016, eu acho que há uma grande possibilidade de a gente ter um avanço interessante com esses dispositivos de realidade aumentada e de realidade virtual, né, cabeça? É isso. E eu queria saber também o que os nossos ouvintes acham dessas nossas previsões aqui, né, Caio? Se você tem alguma coisa a dizer, corre lá no aindasemno.me e deixe o seu comentário. E fala pra gente o que você acha sobre essas possibilidades, né? Será que esse ano esse negócio de realidade aumentada, realidade virtual vai pegar? A minha aposta é que sim, especialmente por causa desses vídeos 360 que a gente está vendo no Facebook e no YouTube. E outra possibilidade, outra dica de que isso pode vingar, eu tenho a impressão que o Facebook ele arrisca muito menos que o Google, sabe? Então, assim, a possibilidade deles permitirem esse tipo de vídeo já é o
indicativo de que as coisas podem estar mais avançadas. Boa avaliação, Cabeça. Realmente eles copiam muito mais do que eles mostram coisas novas, né? Então isso pode ser uma alternativa. Pode ser. Se você acha também que o Linux vai vingar no desktop esse ano, você também deixa seu comentário aqui. Nós vamos pagar royalties pro Daniel Rocha. Isso aí. Por essa piada. Falando em piadas, Cabeça, vamos finalizar essas nossas discussões com a proposta do Twitter, ou, na verdade, a possibilidade do Twitter aumentar o seu limite para 10 mil caracteres nas mensagens. Eu curti a ideia, embora eu acho que eu tenha sido o único, né? Isso tem uma... Eu acho que a gente... Quando a gente fez a edição com o Moreno lá do Farol Jornalismo, eu acho que a gente pincelou isso de alguma forma, que é meio uma resposta do Twitter para o Instant Articles, para, sei lá, para o Medium, para todas as outras plataformas que estão virando sala de notícia, né? Estão virando sites de notícia. Isso. Eu não sei, Caio. Eu acho que o Twitter é maravilhoso com 140 caracteres. Eu não sei nem como é que funcionaria com 10 mil. Eu não sei se eu sairia clicando nos leia mais que apareceriam a rodo no Twitter, sabe? Certo. É uma coisa que eu percebi que muita gente vai contra essa ideia, inclusive o próprio Humberto Massa, que durante a semana me passou um link bem interessante de um texto, se eu não me engano, do Vox, falando sobre o assunto que seria mais legal o Twitter tirar os links da contagem, tirar os handles das pessoas com quem você interage da contagem, que isso já seria um ganho muito bom, que não precisaria aumentar mais do que isso. Me convenceu em parte. Eu acho que a gente poderia ter tweets com até 300 caracteres e estaria de boa. 300 está de bom tamanho, né, Cabeça? Para parar aquele negócio da gente ter que tweetar alguma coisa e colocar, essa é a mensagem 1/2, sabe? 1 de 2 ou 2 de 2. Mas essa prática, desculpa, do 1 de 2, 2 de 2, 2 de 11 e tal, nesse caso é melhor o cara fazer, fiz um post no meu blog sobre tal. Clique, entendeu? Pois é, ainda mais por causa do alcance do Twitter, né? Todo mundo veria, então poderia ser interessante. E tem aquele negócio de enquanto você esteve ausente, que pode ser legal também, né? Pode ser explorado. Enfim, eu estou já 90% convencido de que 10 mil caracteres não seria uma boa para o Twitter e que talvez menos é mais. Eu acho que queria foder a plataforma completamente, cara. Vamos ver, né, o que vai acontecer ali, porque eles estão se movimentando. Talvez, se eles ouvirem os usuários, não o Caio, né, eles não vão implementar isso. Mas, enfim, tem que ver se... O Twitter, até hoje, parece que nunca deu dinheiro, né, Caio? É isso aí, nunca deu grana. Então, se eles resolverem efetivamente ganhar dinheiro e essa for a direção, será feito. Imagino que sim. Bom, e voltando àquela, né? O que você acha dessa brincadeira do Twitter? A gente deixou isso por último, bem pequenininho mesmo, porque parece que é um assunto já resolvido. Tudo indica que... Tudo indica que sim. E deixa os seus 2 centavos lá sobre este assunto. E, enfim, dê um review lá no iTunes, porque a gente precisa do review. A gente trocou o feed no iTunes, trocou algumas coisas para melhorar lá, a nova identidade e tal. Dá um review lá pra gente poder começar a aparecer. Isso pode ser bem bacana. E aguarde novidades, né, do Ainda Sem Nome para este 2016. E essas novidades precisam muito da participação de vocês. Vocês que escutam e que não interagem. Exatamente. E se você fica incomodado com o fato de a gente ficar mendigando aqui os seus likes, tem um link no Vox que a gente pode pôr também, que fala que a mendicância de likes faz parte da dinâmica do podcast, quer queira, quer não. Pode apagar isso, Caio. Porque esse link é bom, mas é o business model de um podcast, né, cara? A gente precisa dessa participação, por isso que a gente o tempo todo fica chamando você para dar a sua contribuição e para você dar o seu review lá, falando o que você acha do Ainda Sem Nome no iTunes. Isso aí. Isso aí, Cabeça. Vamos lá, ainda temos, na semana que vem, teremos mais uma edição antes das minhas
merecidas férias. É isso aí, vamos ter mais uma edição, mas as férias do Cabeça não querem dizer, não implicam em ausência de episódio. Teremos episódio já devidamente enlatado para esse período em que o Felipe ficará ausente. Como toda boa produção de alto nível, a gente vai deixar várias coisas gravadas, vai ter participação da Ana Maria Braga e do Jô Soares aqui, do Serginho Gross. Cara, nossa, infelizmente André Marques não pôde. Não pôde. Não pode que tá cobrindo as férias de alguém na Globo, então não tem jeito. Tá certo, é isso aí, meu cara. Valeu, Caio. Até semana que vem. Isso aí, abraço. Um abraço, até mais. Ô, véi, exportando o áudio aqui. Essa sua leitura aí de que eu dei indireta, eu nunca dei indireta, não, velho. Eu nunca Não, vi. mas não é uma indireta, não. Não, mas é porque de fato nunca. Não, eu não quero que as pessoas, assim. Eu diria que eu não quero novos entrantes para o apelido, entendeu? Entendi. Pois é, não, eu não encarei isso como uma indireta de tipo, porque se fosse, eu tenho certeza que você já teria falado que, Caio, não me chama de cabeça mais. Mas é assim, caiu a ficha de que você não se chama de cabeça. Então, na minha interpretação foi, opa, ele talvez não queira ser chamado de cabeça. Não, é só porque, obviamente, na apresentação do. Você quer ser reconhecido pelo seu nome, né? Mas assim, no dia a dia, nas conversas, tipo,